Tratado de Metapsíquica, obra do francês Charles Richet, Prêmio Nobel de Fisiologia. Parte 2. Contrariamente, a metapsíquica objetiva trata de certos fenômenos materiais que a mecânica ordinária não explica. Movimentos sem contato de objetos, casas assombradas, fantasmas, materializações fotografáveis, sonoridades, luzes, tudo realidades tangíveis, acessíveis aos nossos sentidos. Por outras palavras, a metapsíquica subjetiva é interior, psíquica, não material. A metapsíquica objetiva é material e exterior. O limite entre as duas ordens de fenômenos é algumas vezes incerto, porém em muitas outras ele asaz saliente, quando então nenhuma confusão é possível. Por exemplo, em Paris, no dia 11 de junho de 1904, o assassino da Rainha Draga foi exatamente indicado. O médium que o revelou não tinha nenhum conhecimento racional possível do crime, ocorrido em Belgrado, precisamente no minuto indicado em Paris. Aí está um fato de metapsíquica subjetiva. Eusápia Paladino colocou as suas mãos 50 centímetros acima de uma pesada mesa. Tinham-se imobilizado as mãos, os pés, os joelhos, o tronco, a cabeça, a boca, e mesmo assim a mesa, sem contato algum, se levantou 4 pés. E é um fato de metapsíquica objetiva. Vezes outras, os fenômenos compartilham a um só tempo das duas ordens da metapsíquica. Então, a dissociação é difícil, senão impossível. Vê aparecer a imagem 8 de seu pai moribundo. Trata-se, com evidência, de uma visão puramente subjetiva, desde que outras pessoas estavam ao lado de A e nada viram. Porém, se a imagem de 8, ao mesmo tempo em que aparecia A, foi vista por outras pessoas além de A, se demais a mais, a aparição pode ser fotografada, se deixou traços nas placas sensíveis, já se não trata-se de somente um fato subjetivo, mas também objetivo, porque houve um fenômeno material e a visão que teve deixa de ser um fenômeno subjetivo. A frequência dos fenômenos subjetivos é bem maior do que as dos fenômenos objetivos. Os médiums de fenômenos objetivos são raros. Ademais, quando se produzem fenômenos materiais, quase sempre há simultaneidade de fatos importantes de metapsíquica subjetiva que se acham misturados aos fenômenos materiais. Podem-se, pois, definir a metapsíquica, uma ciência que tem por objeto a produção de fenômenos mecânicos ou psicológicos devidos a forças que parecem serem inteligentes ou a poderes desconhecidos, latentes na inteligência humana. E não há que ver uma ciência ainda profundamente misteriosa. Esse mesmo mistério faz com que seja preciso acerca do estudo com uma prudência científica extrema. Há uma metapsíquica? A questão deve ser apresentada porque, para muitos sábios, nada do que é alegado no domínio do magnetismo e do espiritismo merece ser considerado como coisa séria. Não se faz, dizem eles, ciência com crendice. Ora, as narrativas esparsas que apresentais não são senão crendices. As alucinações narradas por pessoas ingênuas com abundância de pormenores pertencem ao domínio da alienação mental, e as representações dadas pelos médios não passam de velhacarias. Os médios que pretendem ser dotados de propriedades sobrenaturais e alegam ser intermediários do mundo dos mortos e dos vivos são alucinados ou farsantes. Desde que se tomem precauções contra a credulidade e a fraude, o erro e a impostura acabam sempre por serem descobertos. Perante comissões de inquérito que têm autoridade científica, nunca um fato irrecusável de lucidez ou de movimentos de objetos sem contato pode ser firmado. Se eliminam-se os casos, as faltas, desde que se tomem precauções contra a credulidade e a fraude, o erro e a impostura acabam sempre
por serem descobertos. Perante comissões de inquérito que têm autoridade científica, nunca um fato irrecusável de lucidez ou de movimentos de objetos sem contato pode ser firmado. Se eliminam-se os casos, as faltas de observação, os embustes, nada mais fica da chamada metapsíquica senão imensa ilusão. À medida que as condições de controle vão sendo mais rigorosas, os fenômenos vão sendo menos intensos e acabam desaparecendo por fim. A ciência que quer ser tida na conta de experimental e se apoia em experiências que se não podem repetir não é ciência. Falais de coisas extraordinárias e verossímeis que põem por terra tudo o que a ciência até aqui reconheceu como verdadeiro. Porém, pois sois incapazes de apresentar uma prova do que afirmais, porque até o presente momento essa prova não foi submetida a nenhuma pesquisa metódica. Não nos compete a nós provar o que asseverais. Não nos compete a nós provar que o que asseverais é falso. Compete a vós provar que ele é verdadeiro. Na verdade, esses fatos estranhos, mesmo que os testemunhássemos, considerá-lo-íamos como ludíbrio ou ilusão, porque estáis entre impostores e as vossas afirmações são demasiadamente absurdas para serem consideradas como verídicas. Esta é, mais ou menos, a linguagem dos ilustres sábios que recusam qualquer realidade à metapsíquica. Se eles tivessem razão, este livro seria terrivelmente inútil, para não dizer ridículo. Poder-se-ia, então, intitular Tratado de um Erro. Mas, pelo nosso lado, como vamos ensaiar a apresentação de uma prova abundante, cremos que tais fatos, que são chamados ocultos, porque não são conhecidos, existem. Temos lido e relido, estudando e analisando as obras que se publicaram sobre o assunto e podemos declarar ser enormemente inverossímil quando não é impossível que homens ilustres, responsáveis, homens que são cientistas e que são probos, como o Sr. William Crookes, Sr. Olive Lodge, Hirschberg, Russell, Wallace, Lombroso, William James, Sr. Schiaparelli, F.R. Myers, Zuner, Sr. de Rochas, Morzelli, Sr. William Barrett, Ed Gurner, Camille Flammarion e tantos outros se tenham deixado lograr por centenas de vezes, não obstante a sua atenção vigilante por fraudadores, bem como tenham sido vítimas de uma admirável incredulidade. Eles não puderam ser todos e sempre tão cegos que, se não a percebessem, de fraudes que só têm podido ser grosseiros, tão imprudentes para chegarem a uma conclusão que não fosse ilegítima, tão inábeis a ponto de não serem capazes, nenhum nem outros, de fazer uma única experiência irreprochável. Bom, então, deixar umas considerações aqui. Esse é um cientista, já faleceu, obviamente, há muito tempo. É o cientista Charles Richet. Inclusive, ele foi prêmio Nobel de Fisiologia. Era um médico, um cientista muito respeitável na França. Um dos maiores cientistas da França. Ele é um cientista, ele trabalha através da ciência. Para ele, se não for ali, como se diz, verificado por pares ali, de forma metódica ali, muitos experimentos ali, não tem valor. E ele está dizendo, ele é um cientista, muito assim, ele era até cético. Ele está dizendo, olha um monte de cientistas que ele citou ali, dezenas ali, mais de 10, todos grandiosos cientistas, que o fenômeno, segundo ele, não pode ser tudo. Existiam fraudes, obviamente. Tudo que o ser humano coloca a mão, existem fraudes. Existiram fraudes em relação a esses fenômenos. Comunicação dos espíritos, é óbvio que existiam fraudadores, velhacos. Mas ele está dizendo também que esse monte de cientista não pode ter sido enganado, que existiram fraudes, mas nem todos os fenômenos
que ocorreram, que foram presenciados, foram fraudes. Ali, capaz que vamos supor, ali uns 10% eram fraudes mesmo. Gente que não eram médios, nada, e queria, ou talvez até médios, que já não estavam conseguindo mais realizar os fenômenos, que se utilizaram de fraudes. Mas ele está dizendo ali que esse monte de cientista, até eu já fiz um livro áudio dele, o William Crookes, que foi um cientista, foi um dos maiores cientistas da Inglaterra, o cientista mais premiado da Inglaterra foi o William Crookes, mais premiado até que Steve Hawking, aquele que vivia numa cadeira de roda, o astrofísico. Mas então, que eles não podem ter sido enganados, que no meio de algumas fraudes existiram muitos fenômenos verdadeiros. Voltando aqui ao livro. A priori, as suas experiências merecem ser meditadas seriamente e não rejeitadas com desprezo. A história das ciências nos ensina que as mais simples descobertas foram repelidas a priori, sob o pretexto do que estavam em contradição com a ciência. A anestesia cirúrgica foi negada por Magendie. A existência dos micróbios foi contestada durante 20 anos por todos os acadêmicos de todas as academias. Galileu foi parar no xadrez por ter afirmado que a Terra girava. Boйлon declarou que o telefone não era senão a ventríloquia. Lavoisier disse que os meteoritos não caíam do céu porque não haviam pedras no céu. A circulação do sangue só foi admitida depois de 40 anos de estéreis discussões. Um dos meus avoengos, P.S. Girard, num discurso pronunciado na Academia de Ciências em 1827, considerava como loucura a ideia de se poder levar água por meio de canos a lugares elevados de casas. J. Miller afirmava, em 1840, que nunca se poderia medir a celeridade do influxo nervoso. Papin, em 1669, construía o primeiro barco movido a vapor. Fulton, 100 anos depois, refez essa descoberta, que não foi reconhecida como útil à navegação senão 20 anos mais tarde, quando, em 1892, sob a direção do meu ilustre mestre, Marey, procedia aos meus primeiros ensaios de aviação, só encontrei pela frente incredulidade, desprezo e sarcasmo. Poder-se-ia escrever um volume completo sobre as paspalhices que foram ditas na ocasião de cada descoberta e a respeito dela própria. Notemos que o que aí fica não é a opinião da plebe. A opinião da plebe nenhuma importância tem, porém é de sábios. Ora, os sábios julgam que traçam limites que a ciência futura é incapaz de romper. Como disse espirituosamente Camille Flammarion, chegados ao limite das coisas, põem um ponto final no caminho do progresso. Tão logo declares que tal ou tal fenômeno é impossível, confunde desastradamente o que é contraditório com a ciência e o que é novo na ciência. Convém insistir na tecla, porque ela é a causa profunda de um cruel mal-entendido. Os corpos se dilatam pelo calor. Então, se alguém nos vem dizer que o mercúrio, o cobre, o chumbo, o hidrogênio não se dilatam nas condições habituais da nossa experimentação, a não ser quando os levamos ao fogo, terei o direito de negar a afirmação, porque existe nela uma contradição flagrante entre os fatos observados, verificados e estudados diariamente. Mas quando se descobre um metal novo e um sábio nos vem dizer que esse metal, em vez de se dilatar, se contrai pelo calor, não terei direito de negar o fato a priori. Por muito inverossímil, segundo as leis da física, que seja essa anomalia, deverei, sob pena de condenável presunção, verificar essa asserção singular, pois que se trata de uma substância nova, talvez diferente das demais. Qualquer verdade nova é de extrema inverossimilhança. Ora, a verdade está presente a cada instante na evolução das ciências, e desde que um pesquisador, seja ele quem for, descubra algo, suscita ela indagações, amancheias. Em vez de se verificar-se, nega-se. Claude Bernard
diz que os animais fabricam açúcar. Despreza, então, as objeções se multiplicam. Claude Bernard diz que os animais fabricam açúcar. Depressa, então, as objeções se multiplicam. Desordenar a harmonia do mundo vivo, admitir a formação de açúcar nos animais. O açúcar que se encontra nos organismos dos animais é produzido pela alimentação, ou então o resultado de uma alteração cadavérica. Logo, o açúcar não pode ser fabricado por um organismo animal. Percebe-se o que essas objeções querem significar. Suponhamos que se não tem ainda nenhum conhecimento das propriedades atrativas do ímã, que o ímã seja um corpo extremamente raro e inencontrável quase. Suponhamos que se não tem ainda nenhum conhecimento das propriedades atrativas do ímã, que o ímã seja um corpo extremamente raro e inencontrável quase. Aparece um viajante que, tendo-o encontrado, mas não o podemos reencontrar, conta que viu um corpo que atrai o ferro. Sua afirmação provocará indignação e denegação universais, porque, tendo o ferro essa propriedade que nem o cobre, nem o chumbo, nem um outro corpo tem. Por quê? Por que tem o ferro tal propriedade? Porque há um corpo que atrai. Em tempo algum se viu coisa igual. Se fosse coisa verdadeira, tê-lo-iam encontrado depois de tão longo tempo. Nota: quando se falou do contágio da tuberculose, um professor da faculdade de Paris diz: se a tuberculose fosse contagiosa, bastaria fazer defumação. E aprovaram-lhe a asserção em 1878 na faculdade de medicina, quase que unanimemente. Aprovaram-lhe o seu discurso na faculdade de medicina quase que unanimemente. Tudo o que ignoramos nos parece sempre verossímil, porém as inverossimilhanças de hoje poderão vir a ser as verdades elementares de amanhã. Para que não nos atemos senão às descobertas quase contemporâneas que, graças à minha avançada idade, vi desenvolver com os meus próprios olhos, farei referências apenas a 4 que, se tivessem sido anunciadas em 1875, teriam parecido monstruosas, absurdas, inadmissíveis. Pode-se ouvir em Roma a voz de um indivíduo que fala em Paris, telefone. Pode-se enfrascar germes de todas as doenças e cultivá-los no armário, bacteriologia. Pode-se fotografar os ossos de pessoas vivas, raios-x. Pode-se transportar 500 canhões pelos ares com a velocidade de 300 km por hora, aeroplanos. Aquele que, em 1875, tivesse feito essas asserções audaciosas, teria sido tomado por um louco perigoso. A nossa inteligência rotineira está de tal maneira ordenada que se recusa a admitir o que é inabitual. E realmente, se examinássemos detidamente os fatos que nos cercam, dever-nos-íamos contentar em dizer há coisas habituais e há coisas inabituais. Não deveríamos dizer nada mais do que isto. Além do mais, ser-nos-ia conveniente abster-nos de fazer referência a 2 classes de fatos: aqueles que compreendemos e aqueles que não compreendemos. Porque, indubitavelmente, nada temos compreendido, absolutamente nada, quer com relação às grandes, quer com relação às pequenas verdades da ciência. Que é a matéria? É ela contínua ou descontínua? Que é a eletricidade? É a hipótese do éter compreendida por aqueles que a professam? Vemos uma pedra cair ao solo quando a lançamos ao ar. Teremos compreendido a atração? 2 gases se combinam para formar um novo corpo inteiramente diferente e encontram-se no líquido formado os mesmos átomos que nos gases estão combinados. Compreendemos a causa? Por que motivo tal óvulo, fecundado por certo
Zoosperma faz produzir, segundo suas origens, um carvalho, um ursinho, um elefante ou um Miguel Ângelo. Por que razão a aranha tece a sua teia? Por que as andorinhas atravessam os mares? Tais maravilhas não nos causam admiração porque estamos acostumados com elas. Mas é necessário termos a coragem de reconhecer que, por muito habituais que sejam, constituem absolutos mistérios. Os fatos da metapsíquica não são nem mais nem menos misteriosos do que os da eletricidade, da fecundação e do calor. Não são também habituais, e nisto consiste toda a diferença. Enorme absurdidade seria, pois, não querer estudá-los sob o pretexto de que não são habituais. Nota: verifiquei um curioso exemplo das parvoices que a crença do habitual. Verifiquei um curioso exemplo das parvoices que a crença do inabitual, neofobia, pode inspirar a um honrado sábio. Quando da exposição de 1900, em Paris, apresentei aos membros do Congresso de Psicologia um menino de 3 anos e 3 meses de idade, Pepito Arriola, espanhol, que tocava brilhantemente piano, compunha marchas fúnebres ou guerreiras, valsas, habaneiras, minuetos e executava de memória uma vintena, se não mais, de trechos difíceis. As 100 pessoas do Congresso ouviram-no e aplaudiram-no. Esse tenorzinho, pianista, verdadeiro prodígio de precocidade, filo vir até minha casa e, no meu salão, 2 vezes por dia, uma vez à tarde, perante numerosas pessoas de todas as classes sociais, tocou no meu piano, longe de sua mãe. Eis, senão, quando um psicólogo americano, o Sr. Sprickett, anunciou 4 anos mais tarde que eu tinha sido vítima de uma ilusão e que as áreas ouvidas tinham sido tocadas não por Pepito Arriola, demasiado pequeno para tocar, mas pela sua mãe. American Journal of Psychology, 1905. O que é costume é os observadores e os autores que se ocupam da metapsíquica terem uma tendência muito incômoda em considerar as suas observações como únicas, exatas e em rejeitar formalmente a dos outros. Desta maneira, salvo as exceções, está claro, quando alguém se ocupa muito exclusivamente da telepatia e da metapsíquica subjetiva, se dá preponderante importância à metapsíquica subjetiva e se recusa a admitir os fenômenos de telecinésia e ectoplasmia, que estão tão bem verificados. É o caso de vários membros eminentes da Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas. Ficam facilmente satisfeitos quando se trata de sugestão mental, se bem esta seja algumas vezes explicável por coincidências, mas desde que se trate de questão de fenômenos físicos, exigem provas impossíveis, mesmo que sejam inúteis para demonstração. Inversalmente, tal experimentador que creu ver uma materialização superficialmente estudada considerará direito de criticar a mentalidade dos sábios com respeito à metapsíquica é porque cometi o mesmo erro. Não segui os processos de trabalho empregados para o estudo das coisas das outras ciências. Experimentei antes de estudar nos livros. Comecei por dar para mim mesmo uma convicção pessoal que nenhuma era livresca. Só mais tarde li e meditei os trabalhos dos experimentadores antigos e contemporâneos, que se entregaram a pesquisas. Então fiquei realmente estupefato diante da quantidade e do rigor das provas. Desta maneira, juntamente com as minhas experiências e com as experiências dos outros, acabei por adquirir a convicção profunda de que a metapsíquica é uma ciência verdadeira e que é preciso tratá-la como se tratam todas as ciências, metodicamente, laboriosamente, piedosamente. Nota: a incredulidade levada a esse grau de aberração é digna da credulidade do ilustre
geômetra Charles, o qual mostrava com orgulho uma carta autógrafa em francês de Vercingetorix a Júlio César. O ceticismo do senhor Scripture é da mesma laia que a credulidade do senhor Charles. Sim, na verdade, esses fenômenos inabituais são reais. Primeiro, há uma outra faculdade de conhecimento além das faculdades habituais. Segundo, há outros movimentos de objetos além dos movimentos habituais. E seria terrivelmente absurdo não querer estudar os fenômenos habituais pelos métodos que nos serviram honrosamente para as outras ciências, isto é, pela observação e pela experiência. Claude Bernard formulou admiravelmente as diversas condições das ciências de observação e das ciências de experimentação. A metapsíquica participa de umas e outras. Muitas vezes ela é experimental, como a química e a fisiologia, porém muitas vezes também se aproxima das ciências tradicionais, como a história, pois que, de quando em quando, é constrangida a apoiar-se unicamente no testemunho humano. A parte experimental deve ser tratada como uma ciência experimental, com o desenvolvimento ordinário dos meios técnicos de investigação. Balanças, fotografias, métodos gráficos devem os metapsiquistas empregar todos os processos de medida adotados pelos fisiologistas. Não vejo diferença essencial nos métodos, exceto o fato de que o químico ou o fisiologista trabalharem com um material que pode ser facilmente encontrável, ao passo que nós, para fazermos uma experiência, temos necessidade de um médio, coisa rara, frágil, eminentemente fantasista, que é preciso a gente saber manejar com finura e diplomacia, sempre avivada. Mas, uma vez começada a experiência, ela deve seguir para diante com tanto rigor quanto o necessário para uma experiência acerca da pressão arterial ou acerca do calor de combustão de acetileno. Numa experiência qualquer que seja, ninguém nunca é absolutamente senhor de todas as condições. Eis aí um axioma de método científico ainda mais verdadeiro para a metapsíquica do que para as outras ciências. Talvez sejam necessários a obscuridade, o silêncio ou o barulho. Talvez sejam necessárias determinadas condições psicológicas ainda mal determinadas. Enfim, assim acontece todas as vezes que se forma uma ciência. Ignoram-se, na fase embrionária, as condições indispensáveis para o desenvolvimento dos fatos que se querem provar. Cometem-se, então, a cada instante, por ignorância, erros grosseiros, e encalha-se, enquanto que, ingenuamente, se crê ter aplainado as condições para o êxito. A metapsíquica, como ciência de observação e de tradição, é rica em documentos de toda a espécie. Esses documentos são de um valor prodigiosamente inegável, e é preciso saber fazer a escolha, separar o trigo do joio e exercer severa crítica. Mas seria absurdo condenar o método de tradição. Toda ciência histórica não é filha da tradição? Não foi a medicina, até Claude Bernard e Pasteur, uma ciência de observação? Não o é ainda, em grande parte, nos dias de hoje. Uma observação bem feita, dizia um grande fisiologista, vale por uma boa experiência. Isto é, talvez exagerar um pouco, porque a certeza que uma observação dá é sempre de menor qualidade do que a certeza dada por uma boa experiência. Todavia, as ciências de observação são algumas vezes profundas e sólidas, e seria loucura querer rejeitá-las. Mas não há motivos para se opor um método a outro. Quando a observação e a experiência chegam aos mesmos resultados, uma confirma a outra. Haverá, pois, sempre neste livro, seja pela lucidez, criptestesia, seja pelos movimentos de objetos, telecinésia, seja pelas materializações, ectoplasmia dos dois capítulos. O primeiro será de experiência e o segundo de observações.
O método de experimentação é relativamente fácil, ao passo que o método de observação é de extrema dificuldade, porque os documentos são muitas vezes demasiadamente duvidosos. São numerosos e até demasiadamente numerosos. A ciência metapsíquica é complicada não só em razão de experiências mal realizadas, como de observações mal feitas. Julgam aqueles que a cultivam que, em vez de ser tratada com rigor conveniente a uma ciência, foi ela encarada como uma religião. Erro grave que teve consequências nefastas. Os espíritas quiseram misturar a ciência com a religião, o que redundou em grande detrimento para a ciência. Não desejo, certamente, lançar a censura aos espíritas como responsáveis por ela. Isto seria uma ingratidão bastante grosseira. Quando os sábios oficiais, seguidos pela imensa maioria do povo, rejeitaram Quando os sábios oficiais, seguidos pela imensa maioria do povo, rejeitaram desdenhosamente, sem exame, muitas vezes com apreciável dose de má-fé, os trabalhos de William Crookes, Wallace, Zuner, os espíritas tomaram conta desses trabalhos e corajosamente puseram-se em campo. Mas logo em seguida, em vez de fazerem a obra científica, fizeram a obra religiosa. Cercaram as suas sessões de misticismo, fazendo preces como se estivessem numa capela, falando de regeneração moral, preocupando-se, antes de qualquer coisa, com o mistério, satisfeitos por poderem conversar com os mortos, perdendo-se em divagações puéreis. Alguns pitacos aqui. Ele é um cientista, né, gente? O Charles Richer. Eu não penso assim como ele, que ele acha que esses fenômenos teriam que ser tratados só através do rigor da ciência, assim, através do rigor da ciência, de maneira fria. As pessoas misturaram emoções, mas é claro que a gente mistura emoções quando a gente estamos em contato com um ser de outra dimensão, com um espírito, principalmente quando é um espírito de alguém que a gente ama. Ele queria separar isso, as emoções do fenômeno, que ele colocou numa caixinha assim, como coisa de religioso, assim, mas não, eu não penso assim. Eu penso que tem que haver, não precisa ser o 880, pode haver o meio termo. Óbvio que a gente tem que levar esses fenômenos através do rigor científico, mas também nós temos que nos emocionar com isso e até chorar de emoção, assim, ficar encantados, porque então está provando o quê? Que existe uma outra vida e que aquelas pessoas que a gente ama estão do outro lado, que eles podem se comunicar conosco, mas ele queria tratar de maneira assim, fria, só através da visão científica, entende? Voltando aqui ao livro. Não quiseram compreender que as coisas da metapsíquica nada têm que ver com as coisas do além-túmulo e que não há talvez além-túmulo. O além-túmulo os perdeu. Afogaram-se nas puerilidades teológicas e teosóficas. Quando um historiador estuda os capitulares de Carlos Magno, não pensa em além-túmulo. Quando um filósofo registra as contrações musculares de uma rã, não fala em... Recapitulando aqui. Quando um historiador estuda os capitulares de Carlos Magno, não pensa em além-túmulo. Quando um fisiólogo registra as contrações de uma rã, não fala em esferas ultraterrestres. Quando um químico doseia o azoto da lecitina, não se deixa levar por nenhuma fraseologia da sobrevivência humana. Em metapsíquica, é necessário proceder de igual modo, não sonhar com mundos etéreos, nem com emanações anímicas. É necessário ficar no terra a terra, acima de qualquer teoria, e indagar muito humildemente se tal ou tal fenômeno que se estuda é verdadeiro, sem pretender desvendar os mistérios das nossas vidas pregressas ou vindouras. Por exemplo, quando se estuda a criptestesia e se investiga se tal sensitivo, sem nenhuma conivência de nossa parte, vai indicar... Por exemplo, quando se estuda a criptestesia e se investiga se tal sensitivo, sem nenhuma conivência de nossa parte, vai indicar o nome em que se pensa, toda a nossa vigilância, atenção deve se consistir em não fornecer nenhum indício
absolutamente nenhum indício e comparar as cartas ditadas pelo paciente com aquelas do autor em cujo nome se pensou, calculando a probabilidade de 1/26%, pois que há 26 letras no alfabeto. Se estuda-se a telecinesia, é necessário conservar os membros do médium muito solidamente sem ação, a fim de que a mesa não possa ser movida nem pelas suas mãos, nem pelos seus pés, nem por algum artifício qualquer. Se estuda-se a telecine é necessário conservar os membros do médium muito solidamente sem ação, a fim de que a mesa não possa ser movida nem pelas suas mãos, nem pelos seus pés, nem por algum artifício qualquer. Ir mais longe não me interessa, apaixono-me por essas tarefas modestas, que é necessário ter a gente a coragem de as propor sem meditar na imortalidade das almas. Quantas preciosas observações, quantas admiráveis experiências são dessa maneira desnaturadas, deformadas por causa do perpétuo e perigoso cuidado de se formarem as bases de um dogma novo. A religião espírita é inimiga da ciência. Deixa eu dar alguns pitacos aqui. Essa é a opinião dele, do cientista Charles Richer. E não é a opinião da maioria dos cientistas ali do início do espiritismo ali. É a opinião dele. Eu estou lendo o livro, não tenho por que temer ler o livro. Inclusive, ele é um cientista que prova os fenômenos espíritas, mas ele não gostava, ele não tinha muita afeição, consideração pela religião espírita, mas não tem problema isso, o que importa são os fenômenos. A religião espírita é inimiga da ciência. Tomaria eu prazerosamente para epígrafe de todos os nossos estudos uma frase emprestada da Bíblia: omnia in numero et pondere, segundo reza o Eclesiástico. Princípio admirável que se aplica a todas as ciências e é a própria negação da mística religiosa. Se fosse necessária uma religião, daríamos que deve ser a da verdade inteiramente nua, sem adorno, sem parolagem. Constatemos os fenômenos, procuremos religá-los no seu conjunto por uma teoria qualquer, tão verdadeira quanto possível, porém nunca sacrifiquemos a teoria pelos fatos, os quais certamente são tão verdadeiros quanto provavelmente a falsa teoria. Não há dúvida de que muitas vezes os fenômenos metapsíquicos parecem levar-nos a conclusões nebulosas acerca da imortalidade do homem, acerca das emanações de uma vontade desconhecida, acerca da reencarnação, acerca dos fluidos inteligentes que emanam de nós ou dos mortos. Procurei defender-me ainda que eu não tenha podido fazer a contento contra as teorias prematuras, para que serviram todos os calhamaços da alquimia antes de Lavoisier. Mas fez ele com a sua balança do que todas as dissertações, fez mais ele com a sua balança do que todas as dissertações de Goclênio, de Agripa e de Paracelso. Se queremos que a metapsíquica seja uma ciência, comecemos por estabelecer fortemente os fatos. Os nossos descendentes irão mais longe, não tenho disto dúvida, mas a nossa missão é atualmente mais simples. Tenhamos o senso da moderação, a qual desbanca a ignorância. A metapsíquica, portanto, sobre certos respeitos, não é de modo algum comparável às demais ciências, quer se trate de metapsíquica subjetiva, quer de metapsíquica objetiva. Os fenômenos parecem ser devidos a uma inteligência, visto não haver nenhuma inteligência nas diversas manifestações da energia. Por certo, é possível que essa inteligência que aparece nas manifestações metapsíquicas seja inteiramente humana, havendo então uma região da inteligência humana que nos é em todo desconhecida, já que ela nos revela coisas
que os nossos sentimentos não nos podem revelar, agindo sobre a matéria da maneira diferente como o faz nas contrações musculares. Em todo caso, o domínio das coisas metapsíquicas é diferente do domínio das outras forças, que certamente são muito mais cegas e inconscientes. Talvez um dia será provado que as forças metapsíquicas, produtoras dos fenômenos, são também tão inconscientes como o calor e a eletricidade. Então, a metapsíquica reentrará na lista da física clássica, da psicologia clássica. Será um imenso progresso. Longe de nos comovermos ou entristecermos, antes nos daremos por felizes, porque há uma verdadeira dor intelectual que ninguém sente mais vivamente do que eu por supor a existência de forças desconhecidas, arbitrárias, fantasistas, como tudo o que é inteligente. Mas nesse dia não veio ainda, e até lá podemos concluir, primeiro, que os fatos da metapsíquica são reais, segundo, que é preciso estudá-los sem prevenção religiosa, como se estudam as outras ciências, terceiro, que eles parecem ser dirigidos por inteligências humanas ou não humanas, cujas intenções não logramos apanhar senão fragmentariamente. Histórico. Os acontecimentos e as descobertas se sucedem em tais encadeamentos que toda divisão em períodos distintos é fatalmente artificial, mas é preciso fazermos esta divisão a fim de lançarmos luz num assunto obscuro e denso. Propomos, pois, os 4 períodos seguintes. Primeiro, período mítico, que vai até Mesmer, 1778. Segundo, período magnético, que vai de Mesmer às Irmãs Fox, 1847. Terceiro, período espirítico, que vai das Irmãs Fox ao William Crookes, 1847-1872. Quarto, período científico, que começa com William Crookes, 1872. Ousarei esperar que o presente livro ajudará a inaugurar um 5º período, o clássico. Período mítico compete mais aos historiadores do que aos sábios ou procurar nas velhas religiões e nas antigas tradições populares tudo que foi dito a propósito do sobrenatural, do oculto, do mágico, do incompreensível. Essa viagem através dos livros sagrados, como as cabalas, as magias, não apresenta senão um fraco interesse científico. Uma exposição excelente, extremamente pormenorizada, foi dada por C. de Vesme, História dello Spiritismo, 3º volume, Torino, Hux Francescati, 1895-1898, tradução do alemão, Lipsia, 1904, para a bibliografia, achar-se-ão documentos seguidos algumas vezes de uma análise sumária na bela obra de Albert Caillat, Manuel Bibliographique, de Ciências Psíquicas ou Ocultas, 3º volume, 8, Paris, L. Durbon, 1913. Em quase todas as religiões, os milagres e os profetas tiveram importante representação. Verdadeiros fenômenos metapsíquicos, como as telecinesias para os milagres, as profecias para as premonições, talvez tiveram origem nas crenças religiosas. Mas que ideia podemos fazer de coisas que aconteceram há 20 séculos passados, transformadas pelas contínuas lendas que entretinham os padres, tão ignorantes como crédulos? Quando se trata de um fato contemporâneo, estudo num laboratório, um pitaco aqui, eu discordo do linguajar dele, porque como ele é um cientista, ele meio que desdenha de tantos e tantos homens aí que estudaram esses fenômenos. E não pode ser assim. No passado existiram muitos sábios, grandiosos sábios, como o próprio Sócrates até, e Platão. Então não é porque é antigo que a gente pode desdenhar, achar que não tem conhecimento, e isso e aquilo. Não é porque alguém é do passado que a gente vai desdenhar essa pessoa.
Até porque, na minha opinião, os maiores gênios estão no passado da história humana. Eles viveram no passado, longínquo. Quando se trata de um fato contemporâneo, estudado num laboratório por sábios experimentadores, com toda a ajuda da técnica instrumental moderna, hesitamos muitas vezes em tirar conclusões. Então, como ousar nada afirmar de uma história inverossímil, que se teria passado há 2000 anos diante de 3 fanáticos e 4 iluminados? Provavelmente nem tudo é falso, mas a separação entre o verdadeiro e o falso não pode ser feita. Muitos cientistas, eles estudam bastante, eles são arrogantes, eles acham que todo saber estão com eles. Até que o Charles Richer não é assim, não, mas ele não deixa de ter um pouquinho assim, de arrogância, assim, de achar que tudo se explica através da ciência. Nem tudo se explica através da ciência. Existem muitas coisas, muitos fenômenos que a ciência não consegue explicar. A ciência ela não deu a sua última palavra em relação a tudo que existe no universo. Existem muitas e muitas e muitas coisas no universo que a ciência não explica, não consegue explicar. Desse modo, voltando ao livro, desse modo deixaremos de lado, de caso pensado, todos os milagres religiosos, todos os prodígios que assinalaram a morte de César, ou a de Jesus Cristo, ou a de Maomé. Contudo, encontram-se nesse desmesuradamente longo período de credulidade e ignorância alguns fatos dignos de serem mencionados. Em primeiro lugar está a curiosa história do demônio de Sócrates. Demon de Sócrates, Specimen, é que eu estava dizendo sobre o Sócrates agora há pouco. Sócrates ele dizia que um ser conversava com ele passava muitos conhecimentos. Daimon, o que conversava com ele falava que os conhecimentos dele vinham de um ser espiritual que passava para ele, o filósofo Sócrates. Como dizem formalmente os 2 ilustres discípulos de Sócrates, Platão e Xenofonte, aquele pretendia ter um gênio familiar, um daimon que predizia o futuro e algumas vezes lhe ditava normas de vida. O próprio Sócrates pensava que esse ser lhe era estranho, diferente dele, porque ele revelava coisas desconhecidas. Esse espírito é o que, em linguagem espírita, se chama um guia. No Teeteto, Platão faz Sócrates dizer: depois da minha meninice, graças ao favor celeste, sou sempre acompanhado por um ser quase divino, cuja voz me desaconselha algumas vezes de empreender qualquer coisa, porém nunca me leva a praticar essa ou aquela ação. Conheceis Carmido, o filho de Glauco? Um dia ele me disse que queria disputar o prêmio dos jogos de Nemeu. Procurei dissuadir Carmido de sua pretensão, dizendo-lhe: enquanto você me fala, ouço uma voz que me diz: não vá a Nemeia. Não quis dar-me ouvidos. Ele não quis dar-me ouvidos. Pois bem, ficai sabendo que ele morreu. Na apologia de Sócrates, Xenofonte lhe põe na boca o seguinte: em voz profética, se me dá a entender em todo o curso de minha vida. Certamente é mais autêntica do que os presságios tirados do voo ou das entranhas dos pássaros. Chamo-lhe Deus ou Daimon. Comuniquei aos meus amigos os avisos que recebi, e até o presente a sua voz nunca me disse nada que fosse inexato. Aí está um ponto sobre o qual Sócrates insistiu por muitas vezes. As predições do seu gênio familiar foram sempre verificadas. A história do espírito de Sócrates era em toda a sua antiguidade muito bem conhecida dos seus pormenores. Escreveu Plutarco: Sócrates, tendo um entendimento puro e claro, era muito sensível ao que o atingia, e o que atingia podemos conjecturar que era não uma voz ou um som, mas a palavra de um ser que em voz lhe tocava na parte inteligente da alma. As inteligências da alma, tendo a sua própria luz, brilhavam para aqueles que eram suscetíveis e capazes de tal clarão, não tendo necessidade nem de nomes nem de verbos, dos quais os homens fazem uso
quando falam uns com os outros, e por intermédio dos quais eles veem as imagens das inteligências uns dos outros, mas não conhecem as próprias inteligências, senão aqueles que têm uma luz própria, divina. Sócrates, quando ouvia essas vozes do além, não continuava na sua conversação, sustava a caminhada, dizendo, para explicar o seu proceder, que acabava de ouvir a voz de Deus. Fred Myers falou excelentemente do espírito de Sócrates e, com grande razão, segundo parece, compara essas vozes ouvidas por Sócrates às vozes que, desde a sua infância, Joana d'Arc ouviu. Não achou demais a mais senão um único exemplo autêntico de clarevidência dado pelo espírito socrático, como o filósofo conversava com Eutfron, interrompe de repente a conversação e diz aos amigos que voltassem para trás, mas não o escutaram. Porém, mal acabou de lhes falar, encontraram uma vara de porcos que os atropelaram e os derrubaram por terra. No seu tratado De Divinatione, Cícero fala corajosamente da predição do futuro, tal como o fizera Sócrates, diz ele. Mas, coisa singular, não se admira disso. Sem crer no fato, não se recusa a admiti-lo. Penso, declara, que há realmente uma adivinhação que os gregos chamavam mantique. Se admitirmos que há deuses cujo espírito governa o mundo, que a sua bondade zela do gênero humano, não vejo a razão porque se há de recusar admitir a adivinhação. Relata então uns exemplos de premonição do seu irmão Quinto, notadamente o sonho em que Quinto vê a ele, Cícero, cair de um cavalo, o que aconteceu depois. Responde-lhe Cícero, cuja resposta lhe pareceu satisfatória a si próprio. A inquietação em que você estava a meu respeito fez com que você sonhasse comigo. É o acaso que produziu o sonho e o acidente. Cícero relata um outro fenômeno metapsíquico que abrevio. Cícero relata um outro fenômeno metapsíquico que abrevio. Dois amigos, tendo chegado a Mégara, alojaram-se em casas diferentes. Um deles sonhou que o companheiro lhe pedia socorro. Eu já li sobre essa história desses amigos. Deixa eu deixar um pitaco aqui. Eu já li sobre essa história desses amigos aí. Tá num outro livro áudio que eu no meu canal. Eu já li sobre essa história. Dois amigos, tendo chegado a Mégara, alojaram-se em casas diferentes. Um deles sonhou que o companheiro lhe pedia socorro, pois que o queriam assassinar. Acorda, compreende que tudo não passava de sonho e dorme novamente. Mas outra vez lhe aparece o amigo e lhe diz: já que você não me pode salvar a vida, ao menos é preciso que me vingue. A história sobre a qual está falando está escrita aqui em outro idioma, então eu vou falar aqui sobre o que é. Ela foi escrita em outro idioma ali. São dois amigos, eles chegam na cidade, aí um amigo, um que fica se aloja em locais diferentes, algo assim. Aí um amigo, um amigo sonha que o outro aparece para ele e fala: me ajuda, não sei o que, me ajuda. Vou bem rápido aqui, porque senão vou me alongar, meio longa a história. Aí ele acorda meio assustado, mas dorme de novo. É um sonho só. Aí depois ele sonha com o amigo de novo, já ensanguentado, pedindo ajuda. Me ajuda, me ajuda. Tem bandidos que entraram aqui onde eu estou alojado, tal, no meu quarto. Aí ele fica meio assustado, mas aí isso é só um sonho, depois dorme de novo. Aí, pela terceira vez, o amigo aparece para ele: agora já é tarde, mas chame a polícia, um negócio assim, chame a polícia e para a polícia prender os que fizeram isso comigo. Aí depois ele fica sabendo que tinha entrado bandidos lá no lugar, malfeitores, no local que ele estava alojado, e tiraram a vida desse amigo dele. Eles chegaram juntos na cidade, cada um se alojou em tal local. É mais ou menos isso a história. Ela tá num livro aí, áudio que eu gravei, se eu não me engano,
O livro é História do Espiritismo. Acho que está nesse livro, ou em outro livro aí que tá gravado aí no meu canal aí. Se quisermos adentrar mais na história, encontraremos grande número de fatos de ordem metapsíquica, porém toda conclusão seria séria e impossível. Quem hoje ousaria falar seriamente de Simão, o mago, ou de Apolônio, de Tiana, ou então de Cardan, de Cornélio, Agripa? Os magos, os feiticeiros, os místicos nada têm que ver com a ciência contemporânea, nem com a metapsíquica sã, tal como atualmente a entendemos. A aparição de um fantasma abrupto merece, entretanto, ser aqui contada, ele segundo Plutarco. Uma noite, já altas horas, quando todos dormiam, no campo, onde reinava muito silêncio, estando ele na sua tenda com um pouco de luz, pareceu perceber que alguém lá entrava.